A paz do Senhor, apaixonados pela Bíblia. Que bom ter você aqui de novo e hoje nós vamos nos aprofundar na organização da Bíblia, começar a entender como ela chegou até nós. No nosso último encontro eu falei sobre fé, não sei se você lembra, se você orou aí, se você consagrou ao Senhor a sua vida, pediu a Ele mais fé. Como pedir mais fé? A Bíblia também nos ensina sobre isso. Olha o que diz a palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. É um detalhe aí. Muita gente já ouviu pregações, pessoas citando esse texto, e é um texto muito lindo, mas o inferno quer contorcer aí as palavras. E o texto original, em todas as versões que você for pesquisar, fala o ouvir pela palavra. Então não é só, a fé não vem só de ouvir a palavra, vem de ouvir tudo, porque o ouvir é muito importante, né? Nas igrejas do Apocalipse, o que diz lá? Quem tem ouvidos, ouça. Por isso que o ouvido, seus ouvidos aí estarem destapados, estarem consagrados, estarem ungidos, é muito importante. Então, qualquer coisa que você escute no seu dia a dia, no seu serviço, na sua casa, com o seu marido, com o seu chefe, com a sua família, é ouvir pela palavra. Por que essa palavra pela aí é muito importante? Porque é pelo filtro da palavra. Então, é tudo que você ouvir, não absorva tudo. Não deixe entrar tudo, porque a gente ouve muita coisa ruim, né? A gente ouve muita coisa que... Misericórdia. Então, é ouvir e passar pelo filtro da palavra. E a palavra a gente sabe que é Jesus. Passe pelo filtro de Jesus. Né? Jesus escutaria isso? Como Jesus definiria isso? Ah, não, isso eu preciso jogar fora. Isso eu preciso absorver. Isso eu preciso dar crédito. Não, isso daqui é bobeira. Isso daqui é coisa do inferno. Então, filtre aí em nome de Jesus. Então, eu quero entrar aqui nessa organização, nessa profundidade aí na sua vida. Você está aberto? Você está com o coração aberto? Vamos começar então. A Bíblia começou a ser escrita em aproximadamente 1500 anos antes de Cristo por Moisés. Moisés foi o primeiro, coloquei entre aspas aí, porque é claro que a gente, diante das pesquisas, né, os teólogos, os estudiosos, dizem ser Moisés o primeiro escritor da Bíblia. Escreveu 6 livros. O Pentateuco, mas antes do Pentateuco ele escreveu o livro de Jó. Provavelmente foi Moisés que também escreveu o livro de Jó. Então ele escreve esse período e são livros cronológicos, tá? O Pentateuco. Só Jó ali que ele se encaixa em algum período desses livros do Pentateuco que a gente não sabe exatamente onde mas é uma cronologia aí, tá? Então, Gênesis é o início. Gênesis é um livro que fala de um período muito grande do Antigo Testamento. A maior parte do Antigo Testamento está em Gênesis. Então, nós temos ali a primeira parte de Gênesis até o capítulo 11, que é a criação de todas as coisas, né? Deus tendo um relacionamento de liberdade com o ser humano. Depois, a escolha de Abrão antes, né? E uma dúvida que alguns têm sobre a diferença entre semita, hebreu e israelita e judeu. Você sabe diferenciar o que é semita, o que é hebreu, o que é israelita, o que é judeu, se é tudo a mesma coisa? Vamos esclarecer isso aqui? Porque é algo importante para a gente dar continuidade aqui a essa história. Semita nada mais é do que os descendentes de Sem. Por quê? Quando, até o capítulo 11, né, que é esse início, acontece algo ali que você sabe que é o dilúvio. E com o dilúvio tudo é destruído e há um recomeço da terra com Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã, ele é amaldiçoado, Jafé também junto com ele não é amaldiçoado, mas quem recebe mesmo a bênção ali é Sem, como o primogênito, como aquele que cobriu a nudez do pai, aquele que aceitou e obedeceu. E todos os descendentes de Sem recebem uma bênção de uma conquista, principalmente de uma terra que seria conquistada por eles. E aí os descendentes de Sem são chamados de semitas, nada mais do que isso, tá? E aí, dentre os semitas, teve um homem ali na genealogia, em Gênesis 10 e Gênesis 11, você vai ver isso, um homem que se destaca, o nome dele é Éber.
Na cultura judaica, Éber ele foi o único homem que não se envolveu, que não caiu na cilada de Nimrod ali na construção de Babel, da Torre de Babel, né, em Babel, que posteriormente passou a ser chamada de Babilônia. Então, a confusão da Babilônia já estava prometida ali, né? E Nimrod encabeçou tudo ali, né? Com a sua mãe, Semíramis, e eles tiveram essa grande ideia, mas foi uma grande ideia meio que confrontando a vontade de Deus, tá? Porque por medo de vir um segundo dilúvio, nós vamos agora nos proteger. Vamos fazer uma torre para chegar no céu. Não era para chegar em Deus, era para proteger eles se Deus resolvesse destruir de novo. Mas agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, gente? Então, Éber diz a cultura, a Bíblia não fala claramente isso, mas em alguns livros dos judeus, e é uma história contada por eles, e ele é destacado, tá? No texto bíblico ele é destacado. Você quer ver lá? Vamos ver então, para não ficar só nas minhas palavras, né, gente? Ó, Gênesis capítulo 10, verso 21. Ó, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, olha só, ele destacou Éber aqui. Éber nem era filho de Sem, nem era neto, acho que ele é bisneto. Vamos continuar aqui para a gente ver. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, Éber teve um destaque. Irmão mais velho de Jafé, então, nós temos aí Sem como primogênito, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Aqui a gente tem muita coisa legal para depois a gente ver sobre alguns povos que a gente vê no contexto bíblico e não sabe de onde surgiu. A gente vai pegar nessa genealogia depois aqui. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jeter, ou GT e Mas. Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Éber. Olha aí onde está Éber. Depois de alguns nomes, depois de alguns descendentes. Mas por que o texto, então, ele identifica Éber como alguém importante? Porque provavelmente Éber, então, não se envolveu na Torre de Babel, ele manteve a língua original, porque na Torre de Babel o foco ali foi confundir as línguas, né? Eles confundiram as línguas, Deus confundiu as línguas para que o plano não continuasse. E Éber, como não se envolveu, foi o único que não se envolveu, ele manteve a língua original, ou seja, a língua de Adão, a língua dada por Deus à humanidade. E essa língua, por causa de Éber e esse posicionamento de Éber, passou a ser chamada de... responde você aí. Hebraica, isso mesmo. Alguns pensam que a língua hebraica veio de Abraão, mas se fosse por causa de Abraão, seria abraica ou abramaica, e não hebraica, né? Vamos ser sinceros. Então, veio de Éber. Olha que homem fantástico, sensacional. Um dia a gente vai estudar um pouco aí sobre a diferença de Éber e Nimrod. Vamos? Você topa? Logo, logo. Então, ele preservou. Então, a partir de Éber, nós temos uma língua conhecida como hebraico. Quando chegou em Abraão, que aí se você for ver aqui, na continuação, a gente chega depois de Éber, a gente chega em Terá, e Terá gerou Abrão. Olha aqui, capítulo 11, verso 27. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor, Arã. Arã gerou Ló e tal, e vai começar a falar a história de Abrão a partir do capítulo 12. Então, essa genealogia aqui, até passando por Éber e chegando em Abrão, vem de Sem. Então, todos os descendentes de Sem são semitas. Aqui se estabelece um nome para a língua original. Quando chega em Abraão, Deus escolhe essa família de Abraão, um descendente, alguém que confiava no Senhor, que cria no Senhor, que era diferente ali dos outros, né? Deus viu algo nele. E como a língua falada por esses descendentes era a hebraica, ele chamou esse povo de hebreu. É isso mesmo. Então, nós temos semitas, todos os descendentes de Sem, e os hebreus, agora os descendentes a partir de Abraão, depois da escolha de Abraão. A partir do capítulo 12, nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó, você sabe, ele teve um encontro com Deus, e esse encontro mudou a vida dele, mudou o nome dele para Israel. Então, Israel, que é Jacó, esses 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel.
e com alguns destaques aí, algumas diferenças que a gente vai ver. Por exemplo, José, ele não entra como uma tribo, mas os dois filhos deles, Benjamim e Manassés, entram no lugar de José, e aí mais um tem que ser tirado, então Levi é tirado para o sacerdócio. Então aí nós temos as 12 tribos, e dessas 12 tribos, 2 personagens são destacados, que é Judá. Guarde isso, que nós vamos ver mais para frente sobre isso, e essa disputa aí entre esses 2 filhos pela primogenitura. E nós temos José, e aí no lugar de José, como quem recebeu a bênção, Efraim. E logo depois disso nós vamos ver, né, que Moisés registrou toda essa história. Quando acaba o Pentateuco e começa a conquista, nós temos a conquista, aí nós temos muitos escritores, né, profetas, reis, pessoas importantes, pessoas comuns, escrevendo também o Antigo Testamento de uma forma linda, maravilhosa. Nós temos a conquista, nós temos os juízes, nós temos Deus levantando o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele ungindo através de Samuel Davi, aí Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão dividiu o reino em 2 partes, né, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com Jeroboão, com 10 tribos, e o reino do sul com Roboão, com 2 tribos, porque Deus falou, eu não vou tirar o reino de Roboão por completo por causa de Davi. E aí os autores estão escrevendo sobre isso, os profetas estão escrevendo sobre isso, principalmente essa história aí em Samuel, Reis e Crônicas, tá? E a gente vai ver de uma forma muito linda, muito preciosa, reis falando dos reis do norte, dos reis do sul. E aí os reis do norte, infelizmente, todos, sem exceção, eles são contrários à vontade de Deus, eles não fazem o que Deus manda, não obedecem. E começando por Jeroboão, e aí a gente já vê, Jeroboão era da tribo de Efraim, e o reino do sul era da tribo de Judá, né? Só para te lembrar aí desses 2 nomes e essa briga pela primogenitura. E aí nós temos o reino do norte sendo levado cativo em 722, tudo isso é registrado e a gente depois vai aprofundar nisso. E depois o reino do sul é levado cativo pela Babilônia em 606, em 3 levas, né? 606, 586, 597, 586. Depois tem o retorno, aí alguns autores escrevem sobre esse retorno, né? Esdras escreve a 1ª leva, a 2ª leva, Neemias escreve a 3ª leva, e a gente encerra aí a escrita do Antigo Testamento, que foi mais ou menos em 400 a.C. Por quê? Porque essas 3 levas, né, esses 3 retornos são muito importantes para esse entendimento. Esdras, ele escreve os 2 retornos, do capítulo 1 ao capítulo 6, o primeiro retorno, e nesse primeiro retorno nós temos Zorobabel como líder, né, da tribo de Judá aí, um possível rei de Israel, mas ele não chegou a reinar. Depois disso a gente não vê essa nomenclatura rei, né? A gente vê Josua ou Josué, depende da tradução, como sacerdote nesse primeiro retorno, que está no capítulo 1 ao 6 de Esdras, e nós temos o profeta Ageu e Zacarias também vindo da Babilônia nesse terceiro retorno. Eles foram liberados pelo rei da Pérsia, né? Os medo-persas, que assumem agora o poder depois da Babilônia e liberam o povo para retornar e para reconstruir. Aí entre o capítulo 6 e 7 de Esdras tem a história de Esther. E do capítulo 7 ao 10 nós temos um segundo retorno, e esse segundo retorno nós temos Esdras. Por que eu quero chegar em Esdras? Porque Esdras voltou, Esdras 7:10 diz que ele propôs no seu coração estudar, praticar e ensinar a palavra. Então ele propôs procurar, buscar os rolos que já haviam sido escritos em todo esse período que eu falei para vocês aí, desde Moisés, porque a Babilônia destruiu tudo. A Babilônia destruiu inclusive o templo, que era onde ficavam guardados esses rolos. Então, quando ele voltou, ele se entregou a essa tarefa. E ele fez isso com muita maestria. E por causa de Esdras, olha o que eu vou te falar agora, guarde isso no seu coração. Nós temos a primeira organização do Antigo Testamento. E aqui eu encerro esse momento aqui que nós temos juntos, para você ficar aí curioso do que aconteceu depois disso. E a gente volta na próxima semana. Fica com Deus, a paz do Senhor, Deus te abençoe.